Já vai começando a falar Comentários aí. aparecerão aqui. Ai, tomara, meu Deus, que tenha dado certo. O meu horário é às 11 horas. E aí, dá uma olhadinha lá no seu, ver se tá tudo ok. Já já vamos começar. Eu não posso botar agora o concluir, porque senão acho que termina. Vai sair tudo. Dá uma olhadinha aí, por favor, só para eu poder. Então, testando. Ai, gente, por favor, quem já estiver aí, diga que está online. Ah, ok. Eu vou precisar botar o microfone para poder falar melhor. Espera aí. Olá, bom dia. Tá sem som. Tá sem som? Tá sem som. Eita. O seu celular está com som? Eita. Oi, gente. Vê se vocês me ajudam, porque eu acho que tá sem som o meu celular. Dá uma olhada aí, por favor. Eu preciso que vocês me ajudem. Olá, bom dia. Eu sou a missionária Isabel Lobato. Tá sem som. Continua sem som. E eu não sei saber o que está acontecendo, por que está sem som. Eu vou tirar o microfone. Está ligado. Aí. Eu não sei aqui. Vê aí se tá com som. Vê se tá com som. Me ajudem. Não tem experiência nessas novas tecnologias. Ai, que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Quem já está por aí conectado. Vamos entrando. A Carla. Obrigada, Carla, por você estar assistindo. A Suani também, que é uma das minhas intercessoras. Muito obrigada. Muito bom, gente, estar aqui. Eu sei que eu entrei um pouquinho antes do horário combinado, que o horário estava marcado às 11 horas, mas é porque a gente fica preocupado de querer organizar para não trazer nenhum tipo de prejuízo a essa transmissão. Então, muito obrigada por você já estar conectado. E é sempre a gente pede para você, por favor, escrever e dizer aonde você está. Se você está em Niterói, se você está em São Paulo, se você está aí no Sul. Então, a gente sempre pede para que você coloque aí da onde você está assistindo. Hoje, domingo, é o último dia da nossa conferência missionária, pastora Cláudia Guimarães, coordenadora, e estamos muito felizes. Um grande desafio é reunir esse grupo aí de missionários, de pessoas que estão fazendo coisas lindas para nosso Deus durante esse tempo, nessa geração. Já quero então começar agradecendo pelo convite. Na verdade, a minha participação seria na quarta-feira, no dia 21, mas eu tive um problema de saúde, então, pela bondade aí da pastora Cláudia, ela me colocou hoje. Então, eu quero muito contribuir, eu quero muito trazer as experiências, né, que nós temos tido ali no hospital, porque eu sempre digo e vou repetir várias vezes, o hospital é um campo missionário e ainda mais um hospital infantil. Então, vai ser muito bom ter você aqui, vai ser muito bom. Você que vai assistir depois, então você pode deixar aí a sua pergunta, o seu e-mail, o seu zap, que depois então
entraremos em contato e, na medida do possível, né, queremos responder, tá bom? Então, eu gostaria de começar, de dar continuidade orando. Domingo de manhã, normalmente é o dia que estamos nos preparando para ir à igreja, para adorar o nosso Senhor. E com toda essa situação aí de pandemia, de isolamento e essa situação aí mundial, ficamos mais, então, recuados, né? Mas todos os dias são dias para servir ao Senhor, para amar o Senhor e para falar com o Senhor. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a parar, né, um pouquinho aí essa agitação que a gente tem quando estamos em casa, para a gente falar com Deus. E é tão engraçada essa situação, né? Saber que você está me assistindo, mas eu não poder ver você. Mas o Senhor conhece os nossos corações. Então eu queria te convidar a orar comigo nesse dia, nessa manhã. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu gosto sempre, Pai, de colocar, Senhor, quando eu estou falando contigo, essa situação de que ontem à noite eu fui dormir, eu fiquei totalmente fora dos meus sentidos, eu fiquei assim, sem noção, Pai, do que estava acontecendo ao meu redor. E o Senhor estava cuidando de mim, assim como dos meus queridos, desse povo teu, lindo, que está assistindo agora, Pai. Mesmo aqueles que dormiram pouco essa noite, mas o tempo que estivemos dormindo, o Senhor cuidava de cada um de nós. E agora, Pai, nós levantamos, já fizemos tantas coisas e o Senhor continua cuidando da gente. Ministra os nossos corações, ajuda, Senhor, a gente a entender qual é o teu propósito, Senhor, nas nossas vidas. Dá, Senhor, a gente discernimento, dá a gente ousadia, aumenta a nossa fé, Pai. Perdoa os nossos pecados e fica com a gente, Pai, nesse momento aqui e também durante todo o decorrer desse dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Assim eu já te oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Eu já tinha dito, meu nome é Isabel Lobato. Eu sou missionária do Presbitério de Niterói. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Temos ali um grupo muito legal aí de pastores, o pastor Teófanes, pastor Josué, pastor Henrique, pastor José Dilson, pastor Vanderlei. Obrigada, minha igreja, que foi lá também, através de uma conferência missionária, que eu comecei a efetivamente trabalhar em missões. Obrigada, pastora Cláudia, mais uma vez. É melhor a gente não dizer o tempo que a gente se conhece, senão o pessoal aí vai descobrir as nossas idades. Mas eu gosto sempre de lembrar a minha história. Eu nasci em Manaus, mas eu moro em Niterói, tá bom? E então quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos, já eram convertidos e nós fazíamos o culto doméstico. Isso foi muito importante na minha formação. A mamãe era também profissional de saúde e com isso eu vi todo o tempo a minha mãe cuidando de pessoas, a minha mãe indo socorrer pessoas. E eu tive esse grande privilégio, né, de ser ensinada tanto na Bíblia, né, com os nossos cultos,
com o nosso envolvimento ali na nossa igreja, mas também vendo a minha mãe agir de forma prática em favor daqueles que sofrem. E aí eu sempre, quem me conhece aí sabe que eu falo, gente, eu tenho uma atração por quem sofre. Eu sou um imã, assim, para o sofredor. O sofredor realmente me atrai. E aí, quando eu estava na adolescência, eu tive um problema de saúde e precisei ficar internada exatamente no hospital onde a minha mãe atuava como instrumentadora cirúrgica. E eu percebi que eu amava aquele ambiente, eu amava aquele lugar, né? Eu não sentia o mau cheiro, eu não sentia dificuldade de estar próximo às pessoas que estavam ali sofrendo. Foi um período difícil, né? Porque, pensa, ninguém gosta de ficar doente. Mas eu lembro perfeitamente que quando eu não estava ali tomando a medicação e tudo, eu descia e ia ficar perto da outra cama. Eu queria orar, eu queria cantar, eu queria contar uma história. E isso me ajudou muito quando, depois eu, bem mais velha, né? Aí eu fui fazer a PEC, eu fui então buscar essa formação mesmo, né, teológica, e eu conheci a Eleni Vassão, que é uma capelã de São Paulo e atua ainda hoje. Então eu encorajo você a conhecer o trabalho de capelania coordenado pela Eleni Vassão em São Paulo, a ler todos os livros que ela tem. E é muito importante, porque foi lá que eu aprendi o que é capelania, foi lá que eu aprendi como fazer de uma forma bem feita, e até hoje eu continuo aprendendo com ela. Então, eu encorajo você a conhecer esse trabalho da Eleni. E de lá para cá, eu venho desenvolvendo esse projeto de capelania hospitalar, tanto com paciente adulto como com paciente infantil. Mas a minha atração, né? A minha paixão são crianças. Então, realmente, eu amo estar com criança. Então, além de trabalhar em várias áreas na igreja, eu acabei me direcionando mais para o departamento infantil e, atualmente, eu me dedico à capelania infantil. Mas nós temos 2 outros hospitais aqui em Niterói, que fazemos capelania também com adulto. E temos 2 projetos, que eu chamo de projeto de missões de curto prazo, que é esse projeto lá na Amazônia, onde eu volto ano após ano, levando uma equipe para poder conhecer as comunidades ribeirinhas, indígenas, as crianças também, né? E falar do amor de Deus. O outro projeto também no interior de Alagoas, num quilombo. Então, se você depois quiser entrar em contato, vai ser uma bênção ter você na equipe. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica com vocês. Então, eu sugiro, esteja aí com o papel, com a caneta, se você quiser também estar com a sua Bíblia. Então, você vai anotando e depois você vai poder, então, conferir melhor. Mas uma passagem que eu amo, eu gosto muito, está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, o capítulo 4, o versículo 4, a parte B. Mas eu vou ler todo o versículo, mas eu vou enfatizar a parte B. Diz assim, Lamentações de Jeremias 4, a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Queridos, está aqui, né, na palavra de Deus, falando que a criança pede um alimento. A criança quer ser alimentada e diz que não tem ninguém para dar.
eu fico sempre me perguntando, cadê os evangelistas de criança? Porque a gente, algumas vezes, tem uma ideia romântica de que criança não precisa ser ministrada espiritualmente. Algumas vezes a gente acha, né, que a criança não tem necessidade espiritual. Então, assim como ela precisa ser cuidada no corpo, na sua alimentação, para ela crescer saudável, ela também precisa ser ministrada espiritualmente. E essa passagem sempre me chamou a atenção, né? E que diz que não tem ninguém que dê. E eu anotei algumas coisas aqui, eu vou estar passando aqui para vocês, porque a gente tem um horário, então eu não posso também avançar muito o horário já estipulado. Eu queria, então, falar que o que nós fazemos reflete no mundo. Então, essa criança que você convive na igreja, essa criança da sua casa, essa criança na sua família, no seu bairro, ela está olhando para você. Ela está aprendendo com você. E nós que somos corpo de Cristo, nós que somos a igreja do Senhor, temos esse compromisso, né, de refletir o Senhor para essa criança. Lá no hospital, eu falo, né, e eu tenho aprendido, a doença atinge todas as pessoas, independente da idade, independente da classe social, todo mundo em algum momento ou ficou doente ou vai ficar. Então, a doença atinge todos, inclusive as crianças. E volto a dizer, da dificuldade que muitas pessoas têm de olhar para essa criança hospitalizada e não dar assim a devida importância de que essa criança ela está ali no hospital para ser cuidada, né, fisicamente, mas ela também precisa de um cuidado espiritual. Nós seguramos a mão de uma criança quando atravessamos a rua ou quando estamos no meio de uma multidão para ela não se perder, né? Sempre a gente que é mãe, né, tia, avó, que sai com uma criança, a gente fica atenta a ela, né? Queremos estar ali, olha, vigiando, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, principalmente quando tem pessoas estranhas ao nosso redor. Lá no hospital, essa criança, ela está exatamente num ambiente onde ela não conhece, onde tudo é diferente, onde tudo é estranho para ela. E algumas vezes ela pode fazer uma associação de que está sendo castigada, porque está doente, porque está em tratamento. Aí entra a importância da capelania hospitalar infantil, das pessoas preparadas para estar ali naquele lugar, para saber falar do amor de Deus naquele contexto de dor, naquele contexto estranho, naquele contexto que não é igual nós temos na classe da igreja, que a gente decora, né, a classe, quando a gente vai para uma festa infantil, a gente decora. Então, é um ambiente preparado para receber a criança. O hospital, porque tudo precisa ser higienizado, tudo precisa ser bem desinfectado, então não pode ter muitos recursos, não pode ter muitos enfeites. Então acaba que fica um ambiente quase que assim, a criança vê com o olho, mas ela também vê com a mão, né? E aí acaba também que fica um ambiente muito seco para a criança, além de ser um ambiente novo, diferente, então essa criança fica insegura.
Então, eu quis fazer essa associação do tocar, do segurar na criança, porque é importante a nossa presença ali com essa criança. É claro que no hospital a gente orienta como que deve fazer, não pode tocar, não pode fazer uma série de procedimentos, mas para a gente entender a importância de estar junto a uma criança em sofrimento, a uma criança hospitalizada. Isso é bem legal para a gente poder, então, entender. Vou colocar aqui também para vocês que eu coloquei assim o tema, eu sirvo? É uma pergunta, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas acham assim, pensam, eu não vou conseguir ir no hospital, eu não consigo ver criança chorando, sofrendo, eu não tenho coração para isso. E aí, quem trabalha lá na capelania, a equipe que trabalha comigo, ou que já participou de um dos cursos, palestras que eu dou, eu sempre gosto de dizer, olha, se você chora, se você sente muito, você já está 50% aprovado para vir fazer capelania hospitalar infantil. Porque é necessário, irmãos, sentir. É necessário. Porque se a gente não sente, como que a gente vai ajudar? Como que a gente vai compreender aquela dor? Então, se você é dessas que diz assim, eu choro muito, eu não vou aguentar, olha, então vem fazer missões com a gente lá no hospital, porque assim, a gente também não aguenta, né? A gente também, como assim? Então é importante eu dizer isso nesse momento, que sentir é o primeiro passo para servir. Essa sensibilidade, né? Essa vontade de ajudar. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, essa criança que está lá no hospital, ela precisa ser assistida espiritualmente. E aí, essa pergunta, né, que eu coloquei como tema é muito interessante porque, já expliquei, a gente acha que não serve, mas a gente serve. Deus aproveita tudo. Então, sempre a gente pode servir. Então, assim, você vai comprar um sapato, você tem que experimentar, né? Você vai comprar uma roupa, você tem que provar. Ai, que ficou legal, ai, que ficou bonito e tal. Então, assim, você teve aquele contato para poder, então, chegar a essa conclusão. Aí, lá no hospital, quando a gente ministra o curso, sempre também eu convido as pessoas a vir fazer uma parte prática, né? Para ela ter esse contato ali no hospital. É claro, gente, que missões tem aqueles que ofertam, tem aqueles que oram e tem aqueles que vão. Todo mundo conhece essas frases, todo mundo vem falando isso. Isso é muito legal, isso é muito importante. Agora, sim, todo mundo ora, todo mundo pode colaborar, contribuir financeiramente, né? E todo mundo serve, todo mundo serve. Pode ser que aquele campo não seja exatamente o seu, mas não se negue a ter uma experiência. Tem tanta gente legal, boa, importante, fazendo esse trabalho de capelania, então vale a pena você conhecer, você ter uma experiência prática. E depois, claro, você vai aí em conversa aí com Deus, com o Pai, aí vocês vão chegar a uma conclusão. Mais uma vez, eu estava assistindo um filme, aquele Duro de Matar 1, eu anotei aqui para não esquecer, com aquele ator Bruce Willis. E ele, numa situação lá de caos, alguém fez uma pergunta para ele, dentro do contexto do filme. Aí perguntaram assim para ele, o que você vai fazer? Aí ele respondeu, o que eu puder. Eu anotei essa frase porque eu achei assim, gigantesca,
essa frase, o que eu puder. Então Deus sabe o que nós podemos fazer. Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece as nossas fraquezas. Agora, não se limite a dizer que eu não posso, eu não sirvo, eu não aguento. Deixa Deus te ajudar e fazer o que você puder fazer nas mãos de Deus, Ele vai fazer muito mais e muito melhor. Então, dando continuidade aqui à nossa fala, eu gostaria de dizer o seguinte: o que é a capelania hospitalar infantil? É apresentar Jesus. Então, se você puder anotar, João 12:32, capelania hospitalar infantil é apresentar Jesus. Nesse texto, é aquele texto que Jesus fala: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, a criança também tem direito de ser apresentada a Jesus. Nós precisamos incluir a criança nesse contexto, porque eu sei que muitas pessoas, mas ela é muito pequenininha, ela não vai entender, ela nem sabe do que a gente está falando. E já eu vou falar de algumas experiências ali no hospital. Também, capelania hospitalar infantil é suprir necessidades. Então, eu gosto muito da referência de Tiago 2:22, que fala que a salvação produz a ação. E nesse texto do Tiago 2:22, fala que foi pelas obras que a fé se consumou. Então, é muito importante a capelania caminhar junto ali com o serviço social, procurar saber em que pode ser útil, porque a gente pode fazer campanha na igreja, na família, em algum lugar, no seu trabalho, para a gente então poder ajudar aquelas famílias, ajudar pessoas que estão ali menos assistidas. Não pelo hospital, porque o hospital funciona tudo muito bem, mas às vezes ela está longe de casa. Às vezes ela está sem condições de ir em casa para resolver alguma coisa. Às vezes até para sair do hospital, para comprar alguma coisa. Então, quando a gente chega ali com kit de higiene, sabonete, pasta de dente, uma escova de dente, isso faz toda a diferença. Isso tem ajudado muito as pessoas e ao próprio hospital a ver em nós a pessoa de Jesus, suprindo necessidades. Eu gosto também de lembrar que capelania hospitalar infantil não é um ministério de recreação. Eu sei que tem muitos grupos que vão ao hospital para cantar, isso é muito legal, isso é muito importante. Mas eu sempre faço uma referência de que a capelania, ela não é um tipo assim de evangelismo. Aí você chega ali, evangeliza e tal, não sei o quê, e vai embora. Não, não é assim. A capelania é um setor do hospital. A capelania ela é reconhecida ali no hospital. Então, a gente temos um trabalho continuado com várias equipes de voluntários atuando, claro, né, em dias diferentes, por conta da situação da lei, do voluntariado. Então, é dar uma assistência continuada. Então, naquele dia que vai uma pessoa ali para cantar e tal, e vai embora, a capelania está ali no dia a dia, acompanhando aquela situação. Então, por isso que eu gosto de falar que não é esse ministério de recreação, que você vai lá em determinado momento, que você vai lá num dia da semana, canta, dança, apresenta alguma coisa e vai embora. Não, nós estamos ali dando uma assistência continuada, tá bom? Coloquei aqui também que nós precisamos ter disposição, tá? 2 Coríntios 12:15 fala: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em favor da vossa vida. Então, a gente realmente precisa
de disposição para fazer esse trabalho missionário nesse campo chamado hospital. Porque algumas vezes, irmãos, nós também não estamos bem, né? Nós estamos com uma situação de dificuldade em casa, na família. Eu mesma estou vivendo isso, esses últimos 3 meses, né? Estou acompanhando aí uma sobrinha que teve neném e que está internada até hoje. Não saiu ainda do hospital, desde que nasceu. Então, ter disposição de ir, de ajudar, mesmo quando a gente também está passando por uma situação difícil, de sofrimento. Coloquei ainda aqui também que lá no hospital nós levamos atividades para as crianças, tá? Normalmente o hospital infantil tem uma classe hospitalar que dá continuidade ao trabalho da escola, né, com essa criança hospitalizada. Isso também é muito legal, muito importante. Mas no nosso caso, como nós somos um acolhimento espiritual, nós levamos atividade relacionada à palavra de Deus, né? A deixar com a criança a palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Nós vamos embora, a gente fica ali 2 horas, 3 horas e nós vamos embora. Então, nós deixamos algo com essa criança para ela fazer. O que eu gostaria também de lembrar aos irmãos é que no hospital nada pode ser compartilhado, nada pode ser dividido. Igual como a gente faz com a criança na igreja, igual como a gente faz na criança em casa, o que a gente ensina? Empresta para o seu amiguinho. Deixa ele também usar, né? Troca com ele. Você agora está usando essa cor, dá para ele. Isso não pode acontecer no hospital. Nada pode ser compartilhado por conta de contaminação. Então, tudo que é dado a uma criança tem que ser dado para aquela criança. E algumas vezes nós também falamos, olha, não pode emprestar, não porque seja errado emprestar, não é isso, mas é porque isso daqui é seu, ele vai receber o dele, para não haver então essa troca de contaminação. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer levar uma ação, né, ali para o hospital e às vezes a gente desconhece algumas coisas que são necessárias você saber, tá? Então, eu coloquei isso aqui também. A música, eu posso cantar no hospital? Sempre alguém me pergunta, né? Eu posso cantar no hospital? Pode cantar no hospital. Agora, é sempre importante lembrar que algumas músicas não pode cantar no hospital, né? Então, você deve saber direitinho a letra. Eu li também, e eu achei isso bem interessante, de que quando a gente ouve uma música, quando a gente está feliz, a gente só ouve o ritmo. Se é um ritmo legal e tal, porque você está feliz. Mas quando você está triste, você presta atenção na letra. Eu achei isso muito legal, muito interessante, e eu quis trazer isso hoje para compartilhar aqui com você, porque quando nós vamos cantar no hospital, aquele paciente, aquele acompanhante que está ali naquela situação de dor, de sofrimento, ela vai prestar atenção na letra. Então, cuidado com o que você vai cantar no hospital. Cuidado com algumas frases, cuidado com algumas colocações, porque isso pode gerar algum prejuízo nessa pessoa, nessa criança e nessa pessoa que vai ouvir. Aí eu gosto sempre de dizer assim, gente, uma das músicas que você não deve cantar no hospital é Breve Verei Jesus, né? Ou então, segura na mão de Deus e vai. Não combina com o hospital. Então, sempre é bom, leva uma cola,
né? Se você achar que vai esquecer, porque às vezes na hora a gente pensa assim, ah, não, eu vou lembrar, porque eu gosto muito dessa música e tal. Pode levar a cola, bota aí no bolso do seu jaleco, bota no bolso da sua roupa e leva, então, o nome da música que você vai cantar. Agora, histórias. Sim, nós também contamos histórias no hospital. Mas eu gostaria também de trazer uma informação. A criança no hospital, gente, a atenção dela é muito rápida. Ela está ali naquele lugar onde toda hora chega uma pessoa para ver se está direitinho ali. Então, assim, cuidado. Não leve uma história muito longa. Não leve uma história muito cansativa. Tem que ser algo muito rápido, muito objetivo. Aí eu trouxe para mostrar aqui para vocês, que é também o que a gente sempre, não sei se dá para você ver, é o que a gente sempre usa lá no hospital, que é esse elefantinho, que a gente chama de dedoche. Então, aqui as meninas, né, a equipe lá canta, é um quebra-gelo, a gente chega perto da criança, pergunta o nome dela. Então, assim, e depois que a gente canta, que a gente conta uma história rápida, objetiva ali com a criança, a gente também deixa esse material com a criança. Então, é importante a gente saber que a criança vê com os olhos, mas ela também vê com as mãos, tá bom? Então, esse daqui, como é só para eu demonstrar, nós colocamos esse olhinho que mexe. Mas lá no hospital, a gente não usa esse olhinho que mexe, porque a criança pode botar na boca, pode cair, pode engolir e não é legal. Essa canetinha também que a gente usa não é hidrocor, tá? Não é hidrocor, porque o hidrocor ele borra, ele mancha. Então, quando você for fazer algo que vai usar esse recurso do EVA, você tem que usar aquela canetinha permanente, tá bom? Então, porque ela pode ser assim e ela não sai, tá? Então a gente chama de dedoche, a gente coloca no bolso do jaleco, a gente leva para as enfermarias e conforme então vai acontecendo ali leito a leito, a gente então vai entregando, vai criando ali um clima com a criança, com o acompanhante, para a gente então chegar e falar do amor de Deus. Então, eu coloquei aqui também sobre essa questão das histórias. Ah, sim, um outro recurso também que a gente usa muito. Então, se as meninas da capelania estiverem aí online, estiverem assistindo, é importante também que você endosse, porque isso aqui não... Ah, é a Isabel só que faz. Não, todas nós, cada uma faz um pouquinho, aí faz e leva para o hospital. Chega lá no hospital, a gente deixa guardado na sala da capelania, na caixa, tudo direitinho. O material que a gente usa no hospital permanece no hospital, a gente não traz de volta para casa. Então, isso é muito importante também eu falar isso para vocês. Então, esse daqui também é uma outra história bíblica, que a gente conta a história de Noé, baseada em Gênesis 8, 11, que fala então que Noé soltou aquela pombinha. Ó, aí é um dedinho que a gente coloca assim. Aí a gente faz com que esse movimento chame a atenção da criança. Lembra que eu falei para vocês que as crianças veem com os olhos, mas elas também veem com as mãos? E aí então a gente pode tirar, entregar para ela e falar, né, do amor de Deus com a história de Noé. Que Noé esteve ali com a sua família durante aquele tempo e eles não podiam sair e eles não podiam conviver, né, do lado de fora. E aí eu sempre brinco assim, pensa, dentro da arca tinha ar-condicionado? Não, mas aqui no hospital tem. Dentro da arca tinha televisão? Não, mas aqui no hospital tem. Então, a criança começa a ver que Deus também está cuidando dela, né? Assim como cuidou de Noé e de sua família. E aí a gente conta
e dá para a criança, para que ela também seja esse missionário, para falar do amor de Deus para outras crianças, para os profissionais de saúde. E é muito lindo a gente poder ver Deus na criança. E elas entendem, e elas querem, né? Eu quero, me dá aí. Eu quero contar, e ela quer participar. Porque a criança, ela tem isso de bom, né? Ela quer fazer, ela quer te imitar. Então, isso é bem legal, tá? Coloquei aqui também que a gente entrega lá no hospital, que a gente chama de marcador de página. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É marcador de página. Não sei se está dando para vocês verem. Então, isso aqui, gente, é só para você entender. É uma bolsa, sabe? Essas bolsas que a gente ganha ou que a gente compra algum presente, a gente recorta com a tesourinha de picotar, tá? Aí a gente faz o marcador de página. A gente não fala marcador de Bíblia, porque às vezes as pessoas não têm Bíblia, né? Então eu falo marcador de página. E o que acontece? A gente recorta de algum papel de presente, alguma decoração, tá vendo que legal? Ou então a gente compra também esses adesivos. Não sei se está dando para você ver. A gente compra esses adesivos e a gente decora para ficar uma coisa bem bonita, bem legal. Deixa eu botar aqui. Cada marcador tem um versículo diferente. Isso é muito legal, isso é muito importante. A gente não usa folhetos lá no hospital, porque o folheto é a mesma mensagem para todo mundo, tá? Então, nós confeccionamos. Então, são os próprios voluntários que confeccionam os marcadores de página. E aí, a gente já tem os versículos separados, selecionados, a gente faz xerox, recorta, a gente usa também muita tesoura de picotar para dar um enfeite, para ficar uma coisa bonitinha. Chega na capelania, depois que a gente, então, faz a higienização das mãos, depois que a gente, então, prende o cabelo, a gente, então, tira os nossos adornos, né? Tem que tirar relógio, aliança, os brincos, né? Isso tudo a gente tem que tirar. E aí, então, a gente coloca o jaleco, já vou mostrar o meu jaleco, e a gente coloca no bolso do jaleco esses marcadores de página. E a gente, então, cada dupla vai para um setor, cada dupla vai para uma enfermaria, tá bom? E aí vai levando. Então, a gente já nem sabe qual versículo que está ali naquele marcador. A gente simplesmente chega, se apresenta e oferece. Olha, nós trouxemos aqui uma porção aqui, olha. Nós trouxemos aqui a palavra de Deus. Deus quer falar com você hoje. E aí a gente entrega aquele versículo. Gente, olha, quem aí está assistindo, quem já teve essa experiência, pode endossar o que eu estou falando. As pessoas, quando leem, elas se sentem assim visitadas por Deus. É uma coisa linda, é uma coisa tremenda. Da pessoa, assim, eu mesma já tive experiência que a pessoa começou a chorar e eu fiquei em silêncio, né, respeitando ali, e ela ali começou a chorar, 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 e eu ali esperando, né, o melhor momento para ela então falar. E aí eu falei, como é que você está? Aí ela falou assim, olha, Deus acabou de me dar a resposta. Quer dizer, através da própria palavra de Deus, Deus falando ali com aquela acompanhante, com aquela mãe, com aquela pessoa, em relação à situação que estava vivendo ali naquele momento no hospital. Então, irmãos, é muito importante levarmos a palavra de Deus para esse campo missionário chamado hospital. Então, que você seja uma bênção. Eu sei que tem gente que me fala assim, Isabel, mas eu poderia escrever. Tá, se você tem uma letra legal, se você tem uma letra bonita, pode escrever também. Eu acho que isso ajuda muito. Agora, só vou recomendar uma coisa.
nunca, escute bem, se você entrou agora nessa live, então é para você ouvir isso agora. Nunca abrevie uma referência bíblica. Aquela pessoa que está recebendo a porção da palavra de Deus, ela não tem obrigação de saber que PV é Provérbios. Ela pode achar que é Partido Verde, sei lá, entendeu? JN, Jonas, Jornal Nacional, HC, Hospital de Clínicas, não, é Abacuque. Gente, então eu sei que para você pode parecer uma coisa rápida, né? Ah, vou escrever. Ah, eu conheço a abreviatura bíblica e eu vou abreviar. Mas para quem vai receber, é importante ela saber que aquela passagem ali está na Bíblia. É importante ela saber que aquele versículo ali está na palavra de Deus. Então, eu peço que você não abrevie referência bíblica, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Outra coisa também que eu gosto muito de falar lá no hospital são as datas comemorativas. Então, tem dia do médico, tem dia da enfermagem, tem dia do professor, tem dia das mães. Então, a gente usa também esse momento, essas datas comemorativas, para entregar uma lembrancinha. E aí a gente tem uma parceria aí com algumas pessoas que são nossos colaboradores, que doam para a gente, além do kit higiênico, que normalmente a gente arrecada nas igrejas, quando eu vou pregar em alguma igreja também, sempre eu peço kit higiênico. A gente entrega aquele devocional diário, a gente entrega uma caneta, a gente entrega uma pequena lembrancinha para esses profissionais em comemoração àquele dia. E tudo que a gente entrega vai também com um marcador de página, porque a gente pode, então, alcançar os profissionais. Então, como eu falei no início, se você é essa pessoa que já teve a experiência de que o hospital, de alguma certa forma, não te deixa confortável, você pode servir a capelania fazendo os cartões, você pode servir a capelania arrecadando o kit. Então, volto a dizer, você serve, tá? Não deixa nenhum tipo de acusação. Não, você não serve, porque você já fez muita coisa errada. Não. É você mesmo que está assistindo, é você mesmo que Deus está falando ao seu coração, que você tem valor e você serve. Então, tem muitas coisas que você pode fazer para o reino de Deus lá no hospital. Outra coisa também que eu gosto muito de lembrar quando a gente está falando de capelania é sobre culto. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu posso fazer culto no hospital, né? A gente pensa assim, como assim? Fazer culto no hospital? Pode? Pode. Lá na capelania, a gente inclusive, eu não sei se ela está assistindo, é a Rosemary, que eu chamo ela de Rose, é uma das coordenadoras. Então, ela me ajuda muito nessa parte, o pastor Jader. Então, de 15 em 15 dias, nós fazíamos o culto. Ali no hall dos elevadores ali, a gente fazia um culto. Agora, por conta dessa situação, né, não estamos podendo fazer, mas cremos, em nome de Jesus, que em breve retornaremos aí às nossas atividades. Queria lembrar também essa questão que eu tinha falado da música e agora trazendo isso para o culto, eu tenho um voluntário também, que é o Pedro. Ele é neto aí da Rai, que é uma das colaboradoras também do projeto APC. Ele toca violino, né? Então, ele já esteve comigo várias vezes ali no CTI. E aí eu entrei na aula de flauta para a gente tocar lá no CTI. Então, gente, é uma experiência que eu sempre gosto de lembrar. Por que eu gosto de cantar no CTI? Por que eu gosto de tocar no CTI? Ninguém pode reclamar, né? Então,
eu me sinto, né? Então, o Pedro tem me ajudado bastante ali, ajudado a equipe. Queria mandar um beijo aí para o Pedro. Então, vamos seguindo aí. As datas comemorativas, então, eu já falei que é uma oportunidade. Queridos, não deixe passar uma oportunidade para você abençoar esse campo missionário chamado hospital. Deixa eu pegar aqui o meu jaleco. Aqui, peraí. Aqui. Olha, eu não sei se vai dar para você ver que eu... Olha aqui, o jaleco, gente, ele é branco, tá? Porque o hospital pediu para a gente usar branco, mas normalmente a gente decora o jaleco por conta da situação do branco no hospital. Inclusive, depois, se você quiser, você pode pesquisar. É uma palavra diferente, chamada iatrofobia, que são pessoas que têm dificuldades quando chega alguém de branco. Ela fica descompensada, ela fica nervosa, fica com taquicardia, tá? Então, assim, Deus nos deu essa direção para a gente decorar o nosso jaleco. Então, todos os voluntários da capelania decoraram o seu jaleco, cada um do seu jeito, mas para criar uma forma de atrair a atenção dessa criança para essa coisa diferente. E assim a gente trabalha essa questão do medo. A parte de trás, eu gosto sempre de mostrar, porque, olha assim, ó, eu acho que dá para ver, ó. Eu gosto de mostrar porque enquanto eu estou ministrando uma criança, eu estou de costa para outra. Então, isso é muito importante. Eu preciso falar isso para vocês. Porque, assim, nós ministramos leito a leito. Leito a leito. Então, enquanto eu estou com uma, outra está me observando. Então, ela fica curiosa, querendo saber, o que é isso? O que ela está falando? Eles querem pegar os bichinhos. Então, isso é bem legal, porque isso já faz como se fosse um quebra-gelo para essa criança também ficar curiosa e querer a minha presença ali, tá? Então, se você faz algum trabalho no hospital, principalmente na pediatria, fica aqui a dica para você, então, usar esse recurso também na parte de trás do seu jaleco. Outra coisa que eu preciso lembrar, que eu preciso falar, é que caso você não faça capelania em hospital, caso você nunca tenha ouvido falar desse ministério de capelania, mas em algum momento você já foi convidada a fazer visita a alguém, ou da sua família, ou do seu bairro, ou da sua igreja, você teve que ir visitar essa criança, que eu quero dizer, essa criança no hospital. Você já entrou no hospital para fazer visita a uma criança. Então, eu não sei como é que foi a sua experiência, depois eu posso deixar o meu e-mail, eu gostaria muito de receber esse retorno, gostaria muito de receber histórias, né? Como é que foi a sua experiência ao fazer uma visita a uma pessoa hospitalizada, no caso criança, mas talvez se você nunca visitou uma criança no hospital, se você visitou um adulto, o que você sentiu, no que você teve dificuldade, isso vai me ajudar bastante. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que são super importantes você saber quando você for fazer uma visita. A primeira coisa, se você sabe que vai a um hospital, preste atenção na sua roupa, tá bom? Então, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, cuidado com os adornos, cuidado com brincos compridos, pulseiras, porque quando você chegar no hospital, você vai precisar passar pela lavagem correta das mãos, você vai precisar saber que vai passar o álcool gel e tal, então isso é bem importante, tá? Você cuidar da sua roupa.
nunca vá, presta atenção, nunca vá ao hospital com o sapato aberto. Sempre vá com o sapato fechado. Porque o chão do hospital, gente, é o lugar mais sujo, né? Para começar. E segundo, pode ter caído alguma coisa ali, alguma secreção, alguma agulha. Então, nunca vá ao hospital com o sapato aberto. Ah, uma rasteirinha. Ah, mas está um calor, Isabel. Eu sinto muito calor no pé. Mas se você sabe que vai fazer a visita, evite. Vá com o sapato fechado. Isso é muito, muito importante. Vá de calça comprida, tá? Não vá com uma roupa que arraste no chão. Não vá com decote e não vá com uma roupa muito, muito colorida, sabe? Vai com uma cor agradável, um amarelinho, um rosinha, sempre uma cor mais fria, porque esse paciente que está ali internado há muito tempo, ele tem dificuldade também de visão, de ficar olhando muita informação, tá bom? Então, cuidado aí com o que você vai vestir e principalmente o que você vai falar. Eu estou vendo aqui em relação ao nosso horário e eu já vou me encaminhar aqui para o final, para não passar aqui do horário, que a pastora Cláudia me deu esse horário aí. Então, eu quero encerrar com vocês aqui falando de um texto que eu gosto muito. Esse texto vem me acompanhando já desde muito tempo. Efésios 3:14. Quem trabalha comigo na capelania sabe. E diz assim, é Paulo aqui dizendo, Efésios 3:14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Meu irmão, minha irmã, não é fácil estar no hospital infantil, mas é ali o meu campo missionário. E eu tenho orado, pedido a Deus para me dar força e para trazer mais pessoas para conhecer esse campo missionário tão precioso. Porque algumas crianças que estão ali naquele lugar, meus queridos, talvez você não tenha noção disso. Nunca entraram numa igreja e nunca vão entrar. Porque dali do hospital, algumas vezes e muitas vezes, elas vão direto para o cemitério. Elas serão sepultadas. Daí a importância de Deus mover corações e capacitando mais pessoas para olhar para o hospital como um campo missionário. Olhar para as crianças hospitalizadas com esse olhar de amor. Se colocar diante do Senhor pela causa das crianças hospitalizadas, porque é necessário que pessoas estejam lá falando do amor de Deus para elas, para os seus pais, para os seus acompanhantes e também para esses heróis que são os profissionais de saúde, que se doam muito mais do que o valor que eles recebem como pagamento, mas eles são pessoas também muito importantes para essas crianças e eles precisam também do nosso amor, do nosso carinho, da nossa oração. Então eu convido você a, nesse momento, fazer essa oração. Se coloque agora de joelho diante do Senhor por essa causa, pelos hospitais, por essa situação de pandemia, porque isso agora trouxe essa consciência da importância do hospital. Mas eu já estou nesse ministério há mais de 20 anos e não tem sido fácil. Então eu conto com o apoio da minha família, da minha igreja, dos voluntários das capelanias, que são, assim, a minha segunda família, E eu agora encorajo você a vir caminhar conosco nesse campo missionário tão precioso, mas ao mesmo tempo tão desconhecido para muitas pessoas,
Queria agradecer a Deus pela vida da Cláudia Guimarães, pela vida da Missão ID, né, por essa conferência missionária, pela bênção que foi essa semana. Você pode assistir as outras preleções, vai ficar gravado. E agradecendo também pela vida de cada pessoa que conectou, pela vida de cada pessoa que vai repassar esses conhecimentos, para a vida de cada pessoa que o Senhor tocou nessa manhã de domingo, para estar aqui aprendendo mais, porque você veio para aprender. Você veio para Deus confirmar o seu chamado. Você veio aqui porque Deus já está trabalhando na sua vida, faz tempo. Então, querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu chamado. E juntos faremos diferença nesse mundo, nessa geração. Deus te abençoe, graça e paz. Beijo.